Durante toda a minha vida, eu sempre busquei aprimorar a minha própria capacidade, tanto intelectual quanto material. E por várias vezes eu busquei mestres e mestres para fazer com que eu entendesse o processo da vida, como a vida funciona, como que a minha vida pode fluir no relacionamento, na maternidade, nos negócios, na minha vida pessoal. E quanto mais mestres eu buscava, mais uma certeza eu tinha de que o mestre já existia dentro de mim. Era só eu acalmar a minha mente, relaxar e aceitar o que o meu espírito fala o tempo todo, assim como o seu. Por isso que eu estou trazendo aqui no canal os 7 princípios herméticos de Hermes Trismegisto, que está compilado no livro O Kybalion. Se você não conhece, eu recomendo muito esse livro para te auxiliar a ter uma visão mais ampla dos princípios que regem o nosso universo. São os princípios básicos da humanidade. E quando a gente se dá essa oportunidade de entender e compreender que tudo que a gente precisa já está dentro de nós, a gente relaxa e entende que a gente só precisa observar mais profundamente todas as circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. Porque de cada detalhe, de cada acontecimento, de cada pedra que você retira do teu caminho, por cada flor que você planta durante a sua trajetória, você vai construir a sua própria sabedoria. E é assim que eu consegui construir a minha. Não foi fácil, assim como você está imaginando que não será fácil. Porém, a gratificação de encontrar o seu próprio mestre dentro de você é gigantesca. É você entender que você é o dono, é o mestre, é o condutor da sua vida. E eu tô aqui agora para te impulsionar. E hoje a gente vai falar sobre o princípio do ritmo, que é o 5º princípio dentre os 7 princípios de Hermes Trismegisto. O princípio do ritmo é o princípio do pêndulo. Você conhece um pêndulo? Eu vou deixar aqui para vocês que não conseguem lembrar ou nunca viram. O que esse pêndulo faz? Por que ele é correlacionado ao princípio do ritmo? Imagina você segurando um pêndulo. Você vai segurar o pêndulo e você vai jogar ele para a sua esquerda. Ele vai adquirir uma certa velocidade e direção para a esquerda. E ele vai compensar essa mesma velocidade e direção para a direita. Ou seja, isso explica o ritmo que tudo na nossa vida tem que fluir. Quando a gente ama um filho, a gente ama o outro filho por igual. Por quê? Para não ocorrer atritos entre eles e você, para todos se sentirem amados e amparados por você. Porque quando você não balanceia o amor entre os 2 filhos que saíram do teu ventre, você deixa um desbalanceado, ou seja, um fica menos amado do que o outro. Então o outro sempre vai estar mais compensado emocionalmente por você. Imagina agora que você tem uma empresa e dentro dessa empresa tem 20 funcionários. E dentre os 20 funcionários você sempre vai ter um amor, um carinho, uma dedicação com 3 dentre os 20. Então ali você sempre vai ter mais tempo, vai ter uma conduta diferente para solicitar algum pedido, ou então para direcionar para um erro que a pessoa fez. Então você vai ter mais cautela. Agora lembra do pêndulo. O pêndulo ele está reto. Quando você tem 20 funcionários, da mesma forma que você trata 3, você deve tratar os 17. Por quê? Porque senão vai ficar desbalanceado novamente. Ou seja, a gente pode jogar isso para todas as áreas da nossa vida. Tudo que você imaginar,
tudo que você imaginar fazer, sentir, realizar, idealizar, materializar, você sempre vai ter que usar esse pêndulo mental. Por isso que o princípio do ritmo ele é tão importante para a gente absorver o ritmo do universo. Porque quando você não segue o ritmo do universo, a neutralidade do universo, você sempre vai viver em desbalanço com a sua própria essência divina. Porque quando essa compilação em um livro tão grandioso te proporciona, te dá de mãos assim, ó, falando, esse é o ensinamento que há muito tempo ficou escondido de você e agora eu te dou para você conduzir a sua vida na neutralidade divina. Ou seja, os 7 princípios, eles praticamente falam da mesma coisa, da neutralidade entre todas as coisas que te acontecer, seja sentimentalmente, seja fisicamente, seja mentalmente, profissionalmente. Eu gosto muito de usar exemplo porque eu acho que o exemplo, a imaginação, ela conduz as pessoas a entenderem com mais precisão o que a gente está falando, mais do que a teoria. Então se torna uma prática mental. Então essa prática mental, ela leva você a compreender de uma forma mais abrangente isso que eu quero te passar. Porque não adianta eu chegar aqui para você e falar teorias, o pêndulo de Newton. Ok, e aí? O que tem a ver o pêndulo de Newton? O que é pêndulo? O que é princípio do ritmo? O que é Kybalion? Então eu trago para você de uma forma prática, amorosa, porque aqui no canal a minha intenção primária é levar você a entender o que rege a sua própria existência, o que rege os seus sentimentos de uma forma prática e rápida, sem muita enrolação. Então, seguindo mais um exemplo sobre o princípio do ritmo, você está dentro de uma relação e dentro dessa relação, uma pessoa, ela doa mais. Ela se dá mais ao relacionamento, ela nutre mais esse relacionamento com boas atitudes, com presença verdadeira, com carinho, com dedicação. Então ela planeja momentos agradáveis com a outra pessoa. Só que a outra pessoa atrasa para esses compromissos, tem outras prioridades, sendo que ela poderia também entrar no ritmo do relacionamento para ter um relacionamento saudável. Só que a outra pessoa entende que um relacionamento saudável ele precisa de nutrição. E a outra pessoa entende que para ter um relacionamento saudável ele tem que cuidar de si próprio, de nutrir a si próprio e não a relação. Por quê? Por padrões de infância, por padrões mentais ocultos, ou seja, coisas que estão no subconsciente e que realmente precisam ser trabalhados para alinhar com o outro. Porque quando você entra no relacionamento que não tem essa troca, essa singularidade nas ações, nas intenções, nos projetos, nas intenções, na visão de futuro, você fica descompensado. Ou então a outra pessoa fica descompensada. Por quê? Porque ela está nutrindo, ela está fazendo o papel, ela está procurando doar um tempo de qualidade para esse relacionamento. Só que o outro não está nessa mesma posição, não está nesse mesmo interesse. Percebe que um pêndulo, ele não vai no mesmo ritmo, na mesma velocidade, na mesma direção. Ele vai, mas só que na hora de retribuir, ele não vai até o fim. Ele trava, ele tem uma barreira. Durante muito tempo eu trabalhei com o mercado financeiro. E o que eu entendo sobre o mercado financeiro? Ele segue à risca todos esses princípios. Da mesma forma que o valor sobe, o valor desce. Por quê? Para compensar, para reger, para seguir essa lei do ritmo. E mesmo quando ele sobe muito rápido, ele deixa um vácuo
que é chamado de gap, é um espaço em aberto. Para não ficar esse espaço aberto, o preço sempre vem fechar esse gap. Por quê? Tudo no universo não existe espaço aberto. Se você não nutre o seu relacionamento, se você não cuida da pessoa que está do teu lado, se você não é gentil, caloroso, o que vai acontecer? Você está abrindo espaços emocionais para que a outra pessoa entenda que você não a ama, que você não a quer. E como que você vai tampar esse espaço? É compensando a falta. Não que você seja obrigado a fazer, a doar do mesmo jeito, da mesma forma que o outro está doando e dando. Não, cada um tem o seu jeito, o seu ritmo. Porém, dentro de um relacionamento, as coisas não precisam ser iguais, as atitudes não necessitam ser iguais. Elas precisam ser compensatórias, porque quando você não olha para os dois lados de forma igualitária, você está enganando a si mesmo. Vai doer dentro de você, vai ferir você, muitas vezes fere as outras pessoas também. E com isso você vai criando um círculo de contaminação emocional, porque os outros que você agem dessa forma, a probabilidade de agirem com outras pessoas da mesma forma que estão sendo trazidos por você é muito alta, porque ele está vendo um padrão. Só que os momentos da vida são trazidos para nós para nos amadurecer, para nós evoluirmos tanto sentimentalmente quanto psicologicamente. Porque aqui nessa matéria, nessa vida humana, a gente está para evoluir e os princípios herméticos nada mais são do que um pontapé inicial para você entender quais são os princípios que você deve seguir, que você deve se orientar. E eles facilitam demais, quando bem entendidos, a nossa vida e a nossa trajetória. Se você me assistiu até aqui, eu te convido para conhecer o Método Alma. É um método que veio inspirado de dentro do meu coração, da minha alma, do meu espírito, da minha fonte criadora, que é Deus, para ajudar e conduzir você a compreender onde que você pode chegar sendo você mesmo. Quais os sentidos que a vida te trouxe até aqui e quais os sentidos que o Método Alma vai fazer você enxergar. Então é um método muito, muito grandioso, que espero que, se você estiver preparado, você mergulhe nesse caminho tão grandioso de autoconhecimento, autodescoberta e a autoautorização para ser abundante e próspero em todas as áreas da sua vida. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição. Fique bem e até mais. Tchau, tchau.